Olá, minha amiga, meu amigo, estamos iniciando nosso programa Entrevistas Inspiradoras. Hoje uma convidada muito especial, a Eliane Reguini de Souza Silva. Ela é formada em Educação Física, pós-graduada em Gestão Financeira e também em Gestão de Recursos Humanos. É gerente da Cooperativa de Crédito Sicredi, agência Mairiporã. Tudo bem, Eliane? Tudo bem, Prazer tê-la com a gente. Prazer é todo meu. Que bacana. Vou contar um pouquinho... você é formada em Educação Física, olha que coisa interessante. Vamos falar um pouquinho... né? Pois é, está no mercado financeiro, né? Você lá atrás, qual foi a sua primeira experiência profissional? Assim, eu sempre tive vontade de trabalhar muito cedo, né? Então, 11 anos de idade, já queria fazer faxina na casa da vizinha para ter um dinheirinho, né? E nesse período escolar, uma professora de educação física descobriu um talento para dança, né? E ela tinha uma academia na época, uma academia bem conceituada, onde eu morava, que era em São Paulo. E ela me convidou para participar das aulas através de uma bolsa de estudos, que na época realmente não teria como pagar, né? E aí comecei a fazer as aulas de balé, eu me apaixonei pelo balé clássico. E ela também me convidou para começar a trabalhar na academia, assim, estagiar aos 14 anos. Então, eu ficava por lá, né? Fazia aula, trabalhava. E isso acabou me levando a viver nesse mundo de atividade física, né? Mais focada em dança, mais em atividade física. Acabei fazendo uma faculdade nesse segmento. Só que durante o curso, eu via que o que eu queria realmente com o esporte, a dança, era algo mais de prazer, de hobby, do que profissional. Porque profissionalmente eu acabava me interessando mais por números, por finanças, enfim, né? Mas como eu tinha começado e eu não gostava de parar alguma coisa no meio, eu acabei concluindo o curso. Mas fala esse negócio da dança, ela viu você dançando, alguma coisa que mostrou que você tinha alguma aptidão? Ela focava muito em ginástica, né? Ginástica artística. Alguns professores de educação física voltam mais para bola, né? Atividade com bola. Ela não, mais para dança e atividade com ginástica artística. Então, nessas atividades, ela viu a minha aptidão, com flexibilidade, enfim. Você tinha algum atleta que te inspirava, que você ficava olhando na televisão e ficava admirando? Não, assim, nada exatamente alguma pessoa em si, mas eu sempre gostei muito de olhar o que era relacionado à dança. Né? Balé clássico era realmente uma paixão. Bom, e aí a faculdade, dessa academia, tudo, aí você falou assim, vou fazer educação física. Eu já estava envolvida com isso, resolvi fazer a educação física, mas quando eu estava concluindo já o curso, eu vi que, comecei a trabalhar com a educação física, eu vi que não era aquilo que eu queria para o trabalho, né? Então, eu comecei até a distribuir uns currículos em bancos. E eu fui chamada pelo Banco Real, na época, né, em 1997, ainda era Banco Real, a trabalhar, e eles não exigiam um curso específico, bastava ser superior. Então, eu comecei a trabalhar com eles, né? E aí, acabei abandonando a educação física como trabalho e mantive somente como hobby mesmo. Essa tua experiência eu vejo como muito importante, porque os jovens hoje passam muito por isso, né? Essa questão de indefinição quanto à profissão que você vai escolher, tudo, muito comum. É uma decisão muito importante, né? Conta um pouquinho essa questão da tomada de decisão, ou seja, eu tenho uma faculdade, mas eu não vou trabalhar com educação física, vou trabalhar num banco. Foi difícil? Olha, tudo agrega, né? Então, assim, por mais que eu tenha feito uma faculdade, né, que eu não trabalhei com isso, mas me agregou muito, né? Não só com informações, relacionamento mesmo, a experiência, a vivência. Então, foi muito válido, nada é perdido, né? Isso eu vejo realmente muito comum nos jovens, porque existe aquela ânsia, aquela pressa em definir o que vai fazer para a vida, né?
Hoje eu estou com 43 anos, né? E hoje eu vejo que eu sou muito jovem, né? E a gente, quando está com 18, 19, querendo definir a nossa carreira, a gente acha que a gente já está em cima da hora, está tarde. E não é bem assim, né? A gente tem toda uma vida aí pela frente. Então, realmente é uma confusão que existe na mentalidade do jovem, já quer definir uma carreira, mas pode acontecer nesse meio tempo de ele não gostar, assim, no meio de uma graduação, ver que não é bem aquilo, né? Então, assim, o que eu sugiro, termine o que você começou, né? E se realmente não for aquilo, parta para um novo segmento, né? Mas sempre tendo em mente que você não está velho, que tem tempo para que as coisas aconteçam. É que, na verdade, a tua geração, a minha geração de 18 anos, a tua e agora, mudou muito, né? Sim, Na verdade, hoje, se você achava que na tua época as coisas tinham que ter respostas rápidas, hoje então, tem né? que ser para ontem, nem para hoje não é mais, né? Mas hoje existe, assim, mais ferramentas, eu te digo. Sim. Porque na minha época eu vislumbrava uma atividade que eu estava fazendo, mas hoje em dia eu vejo até na escola das minhas filhas, né? Eu tenho uma filha de 14 e uma de 17 anos. Já vão, assim, escolas, até mesmo grupos de coaching que colocam assim, informações sobre vários cursos, né? Dão opções, falam o que cada curso tem, elas vão até universidades verificarem o que cada curso engloba, né? A internet tem muita informação, ela quer saber o que um curso pode definir na vida dela, ela tem lá um monte, tem muitos exemplos, então hoje em dia está diferente, né? A gente não tinha isso na nossa época, né? A gente imaginava alguma coisa e pronto, né? Me fala um pouquinho, depois do Banco Real, você teve outra experiência no mercado financeiro? Eu trabalhei no Banco Real, né? E nos outros bancos que o incorporaram por 20 anos. Puxa vida. 20 anos. Então, eu comecei como Banco Real, depois ele foi incorporado pelo ABN Bank, né? E em seguida pelo Santander. Sim. Então, essa trajetória durou 20 anos, exatamente 20 anos. E foi um grande aprendizado, né? Muito. Porque são, embora foram digamos assim, absorvendo o outro, mas são culturas diferentes, completamente né, de trabalho, diferentes. Né? Isso é notório. Você começa a trabalhar numa instituição, né? Ela tem um padrão, a outra incorpora. O ABN era um banco holandês, né? Uma outra cultura, aí vem o espanhol Santander, outra cultura completamente diferente. Então, em cada transição você sente e você aprende, né? Porque são culturas diferentes, aprendizados diferentes, então é muito bacana. E depois sair do sistema financeiro tradicional, né, ortodoxo, e o cooperativismo, como é que foi essa mudança? O cooperativismo foi um amor. Eu imagino, eu também sou fã dos cooperativismos. Foi um amor, posso dizer assim. Trabalhando numa instituição financeira sólida, de grande nome, né, como é o Santander, para eu chegar a pedir a minha conta, para ir para uma outra instituição, anos, né? Depois de 20 anos, uma carreira sólida, né? Então, você imagina que teve algo a mais, né? Digo para você que foi o amor, né? Eu comecei a investigar, querer saber um pouco mais sobre isso que crescia demais, né? Que cresce demais no Brasil. Então, acabei mandando currículo, né? Para o Sicredi. Mas assim, até de forma despretensiosa, mas o meu currículo foi, nossa, assim, super, na hora que chegou, né, na instituição, já me ligaram, nossa, mas você trabalha há 20 anos, né? Eu falei, eu gostaria de algo a mais, assim, eu gosto muito, eu acredito, meu propósito era unir o amor ao trabalho, né? Então, assim, gostava muito de trabalhar. E faz toda a diferença isso, né? Isso faz toda a diferença. Eu gostava de trabalhar muito no Santander, mas, assim, o cooperativismo, essa cultura de não só de você prestar um serviço financeiro, mas você também se interessar pela comunidade, né? Porque a cooperativa, o Sicredi em si, ele atende a sua comunidade. Por exemplo, eu sou gerente de Mairiporã, então eu tenho que estar, assim, de acordo com os interesses de Mairiporã, né? E não é só o interesse na instituição financeira. Eu quero participar dos eventos da cidade, entendeu? Interagir com a cidade. Interagir com a cidade, com as pessoas, né? Então, existe algo a mais, né, que a instituição financeira tradicional. Bacana. Me fala um pouquinho, você está há 20 anos num formato, vai para outro formato. Tem desafios a enfrentar, não tem? Sim, claro, né? E quais foram eles principais?
tanto que a minha formação, né, foi já algo que me incomodou, né? Imediatamente ao entrar na atividade financeira, né, já quis fazer um curso afim, né? Então, trabalhei com gestão financeira, né? Toda essa trajetória em instituição financeira, trabalhando com pessoas, me mostrou também a habilidade em lidar com pessoas. Foi o que me levou também a me graduar e pós-graduar em gestão de recursos humanos, né? Agora, a transição, o desafio da transição foi levar o cooperativismo para as pessoas, né? Esse foi o principal desafio, porque eu estava acostumada a vender. O pessoal está mais acostumado com cooperativo de trabalho, essas coisas, não de financeira. E eu estava acostumada a vender um banco, né? Então eu passei a vender uma cooperativa de crédito, então uma cultura diferente. Então esse foi o maior desafio, né? Vender para as pessoas um benefício maior, porém que no Brasil ainda é pequeno. Hoje no Brasil 4% só das instituições comparado financeiras. Com alguns países, realmente Estados Unidos 30%, né? Então, assim, hoje engatinha ainda no Brasil. Então, esse foi o maior desafio, levar essa nova visão de mercado para as pessoas. Bacana. Eliane, vou dar um intervalo agora, né? Nós temos um segundo bloco ainda com a Eliane, falando um pouquinho mais da experiência empreendedora dela e também do cooperativismo. Espero você no segundo bloco. Até mais. De volta com o nosso programa, Entrevistas Inspiradoras. Hoje, nossa convidada, Eliane Reguini de Souza Silva, contou um pouquinho da sua infância, já querendo trabalhar, já querendo ter o seu próprio dinheiro, tendo como uma opção trabalhar numa academia e ver a educação física como algo que poderia ser a sua profissão, mas era mais lazer, a dança e a educação física e menos o ideal do que ela queria como trabalho. E foi no sistema financeiro que ela encontrou o seu caminho. Por 20 anos trabalhou em grandes bancos, né, que deram toda a formação profissional que ela tem hoje, mas não era ainda o sonho dela. O sonho dela era o cooperativismo. E no Sicredi encontrou esse local para desenvolver o seu talento e numa cooperativa de crédito na cidade vizinha aqui de Mariporã. Me fala um pouquinho sobre como está o cooperativismo de crédito no Brasil. Você falou que está 4%. 4% mas teve hoje um crescimento acentuado, né? Sim, já chegou a 4%, né? Porque se a gente comparar a outros países, né? Estados Unidos 30%, Europa 22%, então já é bem maior, né? Mas aqui segue numa crescente, assim, absurda. Hoje o Sicredi, nós já somos 4 milhões de associados. 4 milhões. 4 milhões, né? Atuamos em 22 só no Sicredi, estados, só no Sicredi, né? Eu estou falando agora só de Sicredi, né? Já atuamos em 22 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. E o Sicredi, apesar de estar nesse pleno desenvolvimento agora, é a primeira cooperativa de crédito do Brasil, né? Ela começou há 116 anos atrás. Então, começou com um padre suíço, né? Que começou a identificar a necessidade de formar essa cooperativa para o rural, para o agronegócio em Nova Petrópolis, onde ele estava atuando, né? E isso deu tão certo que foi se desenvolvendo, deixou de ser só para o agronegócio, né? E hoje existe, no Sicredi hoje é livre admissão. Qualquer pessoa, física ou jurídica, ou agronegócio, pode ser um associado do Sicredi. Bacana. E o europeu tem muito dessa questão do cooperativismo, muito, né? Nós que estamos ainda engateando e aprendendo com isso. Mas é tudo de bom, né? Porque você, no fundo, você é um dono da instituição. Você não é simplesmente um número ou um cliente, né? Você faz parte do sistema, né? Do sistema. O interesse da cooperativa é atender, né, ao associado, né? A pessoa, quando abre a conta no Sicredi, ela se torna um associado, é diferente Sim. de um cliente, né? Uhum. Então, ele tem também direito a voto, e ele tem direito a receber as cotas, ou melhor, a distribuição dos resultados, né? Hoje em dia, a gente sabe que os bancos, ele tem um lucro, e esse lucro, ele é repassado aos acionistas, né?
E nós, como cooperados, como associados do Sicredi, também participamos dos resultados, né? Então... Não se fala em lucro, né? Não se fala em lucro, fala em resultados, em sobras. Então, a parte desses resultados, eles já são destinados a dividir entre os associados. Então, na verdade, além dele ter o serviço bancário... Mais barato. Mais barato e absolutamente idêntico a qualquer banco, né? Além de tudo isso, ainda ele participa dos resultados. Do banco, do caso cooperativa, né? Isso. Só a cooperativa Fronteiras, que é da qual a agência Mariporã faz parte, distribuiu 9 milhões em resultados, né, entre os seus associados. Então, esse resultado creditou a conta dos associados, onde ele pode utilizar o valor da forma que ele quiser. É bacana isso, né? Porque você, como usuário do sistema, você paga taxa, você paga juros quando você vai no cheque especial. Então, tem toda uma gama de valores que o banco tradicional tem como lucro, né? Sim. E repassado. E é normal que seja assim, né? A pessoa presta um serviço, ele tem que ter o proveito econômico do serviço que ele está. Só que no cooperativismo é que você mesmo que tem esse proveito, né? Você tem esse proveito, é bacana, né? Além de você pagar os juros menores, taxas menores, ainda você tem um retorno, né? Então, é uma cultura que está sendo difundida no Brasil, né? Está em franco crescimento. O ano passado foram mais de 50 agências inauguradas no estado de São Paulo. Esse ano tem projeção de mais de 60 agências, então está crescendo realmente. No sul do Brasil, né? É muito mais... É muito forte, né? O Sicredi começou... Eu fui lá para o Rio Grande do Sul, eu vi a Rio Grande do Sul, você vê Sicredi em todos os lugares. O estado do Paraná, por exemplo, tem mais agência do Sicredi do que do Banco do Brasil. Olha que interessante. Tem cidades que só tem Sicredi, não tem outra instituição financeira, né? Então, no sul do Brasil já é muito forte. E o que você investe, que seria a cota capital, né? Aquilo é teu, né? É seu, exatamente. Você pode, como chama, tem um indexador que vai atualizando, né? E depois você pode um dia até recuperar esse capital. Então, realmente é muito bom, né? É muito bom. Por isso você se apaixonou, muito seguro, apaixonante. E Mariporã? Fala um pouquinho da agência Mariporã. Mariporã foi inaugurada a agência no dia 13 de dezembro de 2018, né? Uma agência novinha. A agência está captando associados, né? Fazendo parcerias. Já fizemos parceria com a Associação Comercial de Mariporã, onde a gente fez um pacote de benefícios, né? As empresas e comércios que são associados à Associação Comercial de Mariporã e se associam ao Sicredi, eles têm uma condição diferenciada. Estamos buscando mais parcerias para que possa atender a toda a população, com preços mais justos. Bacana. Isso é importante, essas parcerias, porque como é um sistema pouco conhecido, né, essa parceria ajuda, né, nessa... Ajuda muito, porque várias pessoas chegam até a nossa agência achando que é uma financeira, né? Achei que era só uma financeira, só empréstimo. Não, e nós somos uma instituição financeira como os bancos são, né? Nós temos a conta corrente, o cartão de crédito, o talão de cheque, o empréstimo, o investimento, o seguro, o consórcio, temos todos os serviços, né? Então, essa parceria ajuda a divulgar, a difundir o Sicredi. E uma coisa também que às vezes os associados têm dúvida, né? Olha, mas se quebrar, né? Gente, tem um banco atrás, tem todo o sistema financeiro atrás, o Banco Central. Exatamente. É como um banco comercial, a mesma coisa, não tem diferença nenhuma em relação a isso. Porque muitas vezes a pessoa, vou colocar meu dinheiro lá, se quebrar, como é que fica, né? Mas não é só aquela instituição, relativamente pequena, aquela unidade. É tudo que está por trás, né? Não é... Então, isso às vezes tem esse temor, né? Tem sim. O sistema Sicredi, ele é formado por 4 centrais, 116 cooperativas solidárias entre si. Existe o Fundo Garantidor das Cooperativas. Ele é monitorado pelo Banco Central. Então, assim, toda a solidez que um banco tem, a cooperativa também tem. Né? Saindo um pouquinho da parte profissional, parte pessoal agora. Projetos pessoais, você tem alguma coisa que você queira fazer, que você pense? Olha, eu penso, pessoal, falando de mim mesma, né, dentro do Sicredi, me desenvolver, ajudar as pessoas, né? O fato de você chegar um associado, querer uma linha de crédito, ele tem um sonho, tem um projeto, tudo isso é muito bacana, porque você consegue ajudá-lo, né, com um preço mais justo. Então,
ajudar as pessoas, sabe? Você está trabalhando, fazendo o bem e também trabalhando. Então, isso para mim, esse é meu projeto, é continuar crescendo dessa forma. É uma forma de você ajudar as pessoas, Ajudar as pessoas, bacana. E hobby, alguma coisa? A dança ainda é um hobby? A dança ainda é um hobby. Que bom. Eu, com 43 anos, ainda faço balé clássico. Olha que legal. Então, assim, para mim, como eu falei para você, né, a educação física acabou que ficou sendo parte da minha vida. Obviamente não trabalho com isso há muitos anos, né? Mas ainda faço balé clássico, minhas filhas fazem também. Então, que assim, bacana. algo... E aí, já fez alguma apresentação com as filhas? Faço. Que bacana, isso é legal, né? Essa interação, bacana, principalmente quando se traz algo que a gente tem, esse amor, tudo, faz toda a diferença, faz né? a diferença. De uma maneira assim, uma frase, poucas palavras, como é que você define a sua trajetória? A minha trajetória eu defino como superação. Superação, porque se eu pudesse dar uma sugestão hoje para as pessoas, eu daria a sugestão de ter um propósito, né? Então você vê que o meu propósito de vida é ajudar. Eu gosto disso, de poder inspirar, de poder ajudar, fazer algo pelo outro, né? E eu sempre quis que isso fosse parte do meu dia a dia. E você precisa trabalhar, né? Então, assim, fui trabalhando, fui atuando, mas sempre com essa busca de fazer algo a mais pela sociedade, pelas pessoas, né? Então, hoje eu digo para você que cheguei nesse ponto. As coisas, consegui conciliar as coisas. Bacana. Então, propósito. Propósito é algo que realmente vai te levar a conseguir o que você quer. E com essa resposta, emenda na segunda, né? Deixa uma mensagem de estímulo ao empreendedorismo. Que as pessoas realizem seus sonhos. Seja um empreendedor social, seja um empreendedor, sei lá, na dança, não importa. Mas que ele realmente faça o que gosta em seus sonhos. Sim, né? eu assim, continuo a dizer a palavra propósito. Quando você tem um propósito, você tem um ideal, uma intenção, mesmo que demore, né, para concretizar, a gente vê diversas histórias assim, de pessoas que com mais de 40, que conseguiram desenvolver mais de 50, enfim, não ter pressa. Óbvio que hoje o jovem ele vai conseguir mais rápido, porque ele tem ferramentas que a gente não tinha na nossa época, né? Mas persiga o seu propósito. Bacana. Grato, Eliane, pela sua entrevista. Foi um prazer ter Eu que agradeço, o prazer foi todo meu. Bacana. Obrigada. Eliane Reguini de Souza Silva foi a nossa entrevistada de hoje. Contou toda a sua experiência, essas mudanças, essa superação e o propósito de fazer o bem para as pessoas. Que bacana, né? Realmente é uma entrevista inspiradora. Espero que você tenha aproveitado e até uma nova oportunidade. Até mais.